Fala, Marco. Eita, morre aí não, mano. Começou já entupido já. Já vou pôr a máscara aqui já, ó. Hoje eu tava lá no meu pai, né? Aí eu fui comprar frango e tinha uma placa assim, né, na padaria. Decreto, tal, um negocinho mó sério, assim, né? Obrigatório o uso da máscara dentro da padaria. Aí o cara que tava vendendo frango tava sem máscara, né? Ô, caralho, vocês colocam o negócio de máscara e aí eu olhei nenhum funcionário da padaria usando. Nem lá dentro. Aí eu comecei a tossir. Eu tava de máscara, né? Comecei a tossir assim, pra ver se tocava, mas Mas foda-se. ninguém tá com medo de mais nada, não. Mano. É aquela coisa, né, cara? Aqui, uma vez eu li uma coisa desse tipo. O Brasil é o único lugar que tem essa história de que tem lei que pega, tem lei que não pega. Não existe isso de lei que não pega, mano. É lei, caralho, né? Mas... O Brasil, a gente nunca falou disso, né? Dessa coisa da lei que pega e da lei que não pega. A gente provou que não é só a lei. A pandemia também. A doença, a gente decidiu que não pega mais. É isso. É bem isso, mano. A gente cria a nossa própria realidade e foda-se. Sim, é sensacional. É uma habilidade tipicamente brasileira de conseguir viver numa realidade paralela só porque o tempo está passando e decidimos que já deu. Já deu de coronavírus. Muda. Então, independente de ter acabado ou não, a gente vai passar a viver como se tivesse acabado. O Átila tem falado isso agora, né, nas lives dele, que a ideia de que o coronavírus passou é meramente uma convenção psicológica nossa. Né? A gente está vivendo como se o perigo tivesse passado, ponto, acabou. Mas mesmo entre as decisões do governo, a gente começa a ver isso, né, cara? Quando você começa a falar de retorno das aulas, parece que em maio, ou em março e abril, a coisa estava pior. E não é verdade, está pior agora. Né? As chances de você se contaminar e morrer porque não tem leito no hospital, os hospitais estão mais cheios agora. E a gente está falando de retorno de aula, a gente está falando de retorno de futebol, né? Sem problema nenhum. Pois é. É o que a gente decidiu, né, que vai ser daqui para frente. Bom, vamos ver o que isso vai dar, né? E, enfim, eu quero falar um pouquinho dessa coisa da normatização da morte, mas apenas para dar um gancho, porque, por outro lado, eu acho que a gente não tem muito como contribuir com nada novo, né? Falando que atingimos 100 mil mortes, é um absurdo, é uma irresponsabilidade, é um genocídio por ação e por omissão. Tudo isso, né, eu acho que a gente já tem comentários e análises o suficiente rolando por aí. E tem a ver com o fato de não ter muito o que falar de novo a respeito disso, o que eu quero realmente trazer, que é o seguinte, com essa chegada e o efeito que isso trouxe para o Brasil, nós batemos essa marca aí, né, ontem, de 100 mil mortes já, né, passou de 100.500 mortes, né, e amanhã a gente vai ter mais precisamente o balanço de hoje, né, do final de semana, etc. Chamou a minha atenção o quanto que, comparado com o momento das 10 mil mortes, a repercussão, tanto na mídia quanto nas redes sociais, entre as pessoas, foi extremamente menor. Né? Impactou a gente muito menos a marca das 100 mil mortes do que a marca das 10 mil mortes. Essa foi a impressão que eu fiquei, claro. Né? Essa é a minha visão, posso estar enganado. Mas o que eu vi é que, em vez de um discurso de vamos reforçar as medidas e tal, vamos exigir mais postura, etc., a gente simplesmente cansou de brigar. A gente cansou de brigar com um governo
que vai bater agora 3 meses sem o Ministério da Saúde. A gente cansou de brigar entre as próprias pessoas e muitos de nós cansou mesmo de viver dentro dessa realidade, né? Eu tenho visto muita gente falando assim que fazer quarentena agora é fazer papel de otário, né? Que sente que só você está fazendo o sacrifício, o que não é realidade, mas essa sensação de que pela janela das redes sociais a gente está vendo tudo e todos voltarem à normalidade. Então eu quero falar um pouco sobre essa ideia do que nós estamos construindo, da normatização do bolsonarismo, né? Mesmo entre quem não é bolsonarista. Então, mesmo, né, entre pessoas que sempre estiveram no nosso próprio campo progressista, etc., né? Comentário aqui, o próprio editorial do Jornal Nacional, que mais repercute a Covid, já não bate mais tanto assim, né, na questão, meio que virou, né, chovendo molhado, falar desse assunto de novo, enfim, é essa sensação. Nós temos então uma normalização daquele discurso que o Bolsonaro tem desde o começo, de que é preciso tocar a vida, e que foi, né, a grande fala dele, né, com as 100 mil mortes. Lamentável, lamento todas as mortes, vamos tocar a vida, vamos viver na normalidade. A gente está sendo vencido pelo cansaço. Então, essa figura, né, essa ideia da normalização, que é o que todo mundo está falando, normalizamos as mortes, são mais de 2 meses. Cara, que isso? É isso mesmo? 2 meses já em que nós temos 1000 mortes por dia. É isso, né? É isso. Uma média absurdamente grotesca, né? Ninguém imaginava que a gente ia chegar, quer dizer, ninguém imaginava, né? Todo mundo sabia, mas eu acho que ninguém imaginaria que a gente realmente ia conseguir viver normalmente enquanto 1000 pessoas morrem por dia por tanto tempo, né? E me surpreende esses números não crescerem, né? O número de contaminados aumenta a cada dia, mas a média de mortes permanece nessa casa dos 1000, né? Tem gente que está já analisando isso. Isso pode ser repercussão de certas formas de tratamento que já estão trazendo resultados, mas isso pode ser também algum tipo de maquiagem de dados, né? Porque é estranho o número de casos continuar crescendo e o número de mortes por dia se estabilizar. Claro que pode ter até respostas biológicas disso, né? Pode ser sintomas do próprio vírus se transformando, da reação das pessoas, né? As pessoas mais vulneráveis que foram contaminadas no começo, enfim, não sei. Já morreram. Tipo isso. Pode ser que agora, né, a tendência seja que já exista mais pessoas, isso com certeza, né, mais pessoas contaminadas do que a gente tem noção, porque muita gente, mas muita mesmo, já deve estar contaminada, teve a doença, nem percebeu, foi assintomático e nem precisa fazer o teste, né? Não vai saber nunca que teve o coronavírus, ou vai saber daqui a algum tempo. Pode ser tudo isso, mas realmente me gera um certo estranhamento esse número de mortes, ele ter parado de subir em escala exponencial, que é ótimo, né? A gente torce para que seja realmente um dado de realidade. Mas, enfim, o ponto que eu quero trazer hoje, apesar de ter essa ideia da normalização do bolsonarismo e do discurso bolsonarista, me veio inspiração para falar disso por conta dessas reflexões a respeito do coronavírus, mas não é de coronavírus que eu quero falar hoje. Não quero voltar chovendo molhado nessa questão, a gente já falou bastante em outras lives também. Mas a gente está vendo acontecer aí nos dias... exatamente, parou de subir, mas não caiu de jeito nenhum. Claro que não é algo a se comemorar, né? Mas enfim... Na medida do que nós estamos vivendo, né, ter parado de subir em escala exponencial é algo que pode soar positivo. A gente torce para que seja realmente fruto de alguma, né, de alguma forma
do esforço de quarentena que foi feito, etc. Mas é claro que falar que isso é uma conquista, né, soaria até desrespeitoso e eu jamais estaria insinuando, obviamente, falar disso. Ou até muito menos falar, a gente devia agradecer que não está subindo, né? Até da prática médica. Eu li uma reportagem que falava exatamente isso, né? Os médicos hoje têm um know-how de como lidar com os casos que eles não tinham no começo. Então, claro. Mesmo que não haja cura e tal, você já teve tempo de criar procedimentos e tudo mais que fez com que a gente conseguisse barrar o aumento, né? Agora a gente estabilizou num nível muito alto, esse é o ponto, né? Exato, não dá para chamar de estabilização, né? É só isso que estão falando mesmo. Normalização das mortes, normalização da morte, né? Mas, enfim, o ponto que eu quero trazer é uma legitimação do bolsonarismo que está ocorrendo numa outra área e que, abre espaço para debates muito mais longos que a gente pode fazer depois, mas eu quero contribuir, eu quero compartilhar uma outra reflexão que eu não sei se muita gente viu aí o que rolou. Nessa semana, houve uma mobilização de peças que deve ter passado despercebido para muita gente e que eu acho que é interessante a gente ver. O que aconteceu? Foi assinado um novo acordo, não foi exatamente uma lei, mas foi uma minuta que foi assinada com a presença do presidente do STF, da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União, que determinou novas regras para os chamados acordos de leniência. Você viu isso? Sim. O que são acordos de leniência? Acordo de leniência, em resumo, é a delação premiada de empresas, certo? Da mesma maneira com a pessoa física, como aconteceu, né, com o Onyx Lorenzoni, né, que a gente comentou na semana passada, você pode chegar e fazer um acordo, né, de colaboração com a justiça para reduzir a sua pena ou até mesmo arquivar o inquérito. Empresas podem passar pelo mesmo procedimento. Aí, quando é com a empresa, não é a pessoa física, chama acordo de leniência. Ele sempre foi feito, né? Acordo de leniência não é exatamente uma novidade, assim, e ele sempre foi feito por meio, através, com pleno conhecimento, e a partir do Ministério Público. Dessa vez, o que aconteceu? Fizeram uma mudança no entendimento sobre o funcionamento dos chamados acordos de leniência, que talvez, é muito cedo para falar, mas que está abrindo espaço para a exclusão do Ministério Público desse tipo de acordo. O Ministério Público não foi chamado para fazer parte. Na verdade, o que aconteceu foi que o Augusto Aras, né, que é o Procurador-Geral da União, é o chefe do Ministério Público, portanto, ele pediu para ter mais tempo para analisar os termos da minuta e foi ignorado. Assinou-se sem ele. E aí o STF falou, né, que deixou espaço no termo da minuta para que ele pudesse assinar quando ele quisesse. Mas quando você vai ver a essência do acordo, o que foi decidido é que acordos de leniência vão ser firmados agora diretamente com a Advocacia Geral da União e com a Controladoria Geral da União, sem a necessidade do Ministério Público. Existe uma exceção, para a gente não falar que é exatamente uma exclusão direta, que diz que em caso de que esse acordo firmado prejudique as investigações do Ministério Público, o Ministério Público pode intervir para que não haja o acordo. Só que só nessa circunstância. Ou seja, a ideia é que você está já necessariamente criando uma situação em que vai haver novos conflitos entre o Ministério Público e o Executivo. Por quê? Porque a AGU, a Advocacia Geral da União, e a CGU, a Controladoria Geral da União, são órgãos do Executivo, escolhidos pelo Bolsonaro e diretamente atrelados ao Poder Executivo.
Enquanto o Ministério Público, vamos falar um pouquinho o que é o Ministério Público, porque se fala muito do Ministério Público e não se explica o que é o Ministério Público. O que é Ministério? Faz tempo que eu ia te pedir isso, cara, porque eu mesmo, por exemplo, a gente ouve falar do Ministério Público, eu sei que é um órgão do Poder Judiciário e tal, mas eu não sei exatamente qual é a função do Ministério Público, as atribuições. Então, olha, tem muita confusão com relação ao MP. Até porque, ó, você falou, é um órgão do Poder Judiciário. Não é. Não é, pois é. Não é. É que o MP, ele faz atividades que são muito próximas do Poder Judiciário, né? Mas, na verdade, as atividades do Ministério Público lembram e se confundem mais com ações que seriam do Executivo, mas também não é um órgão do Executivo. Tem um textinho aqui, ó, que ajuda a entender, né? O Ministério Público, ele é previsto pela Constituição de 88 para ser um órgão que tem a seguinte função. Olha como é subjetivo. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Essa é a função do Ministério Público. A defesa da ordem jurídica. Então, o que é o Ministério Público? O Ministério Público é um poder à parte. É uma instituição independente, ela é autônoma ao executivo, ao legislativo e ao judiciário, e ela pode e deve atuar sobre os três poderes. Com qual objetivo? É a ideia de controlá-los. Não moderar suas ações ou decidir por eles, mas garantir o seu bom funcionamento. O Ministério Público é uma espécie de fiscal geral dos poderes. É essa a ideia. Ele tem a legitimidade de garantir a ordem jurídica. É um dos pontos que torna absolutamente risível, só não cômico porque é trágico, porque as pessoas acreditam, aquele argumento do Bolsonaro que ele se valeu de uma norma da Constituição quando ele estava prevendo dar um golpe de Estado, quando ele estava planejando dar um golpe de Estado, coisa que vazou recentemente, né, que segundo fontes, né, do Executivo ele teria dito que iria intervir e tal. E na época teve toda uma discussão de que ele iria usar o dispositivo da Constituição que diz que é papel das Forças Armadas garantir o controle institucional. Na verdade, a interpretação que ele fez da Constituição é completamente grotesca, é bizarra. Ele atribuiu ao texto uma função que ele não tinha e que, se tinha, era muito mais vinculada à ideia do Ministério Público e não das Forças Armadas. E ninguém está falando de atuação de poder, de força bruta para regular aqueles poderes, né? Então, eu lembro que na faculdade eu cheguei a fazer não era bem um trabalho, mas era um fichamento que a gente tinha que discutir a questão de se o Ministério Público é um quarto poder. E essa é uma discussão, esse é um debate muito, assim, discute, e no fim das contas é a interpretação. Mas o ponto é... Diga. Agora, a atuação do Ministério Público, ela se dá não deliberativa. Ele não tem um papel deliberativo. Ele tem um papel, por exemplo, de entrar na justiça para que determinada decisão seja feita. Exato. O papel do Ministério Público é um papel investigativo, tá, basicamente. Tanto que quem atua no Ministério Público é o procurador. Ele não impõe... Ele não impõe nada sobre os outros. Ele não pode. O que ele pode fazer? O papel do Ministério Público é estar sempre atento, certo? E fiscalizando o trabalho do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, na esfera federal, estadual, municipal, das empresas, dos políticos que não têm cargos representativos, dos partidos, de tudo. Com o objetivo de manter a ordem jurídica. Encontrou um problema, um partido que está, sei lá, distribuindo verbas orçamentárias de maneira ilícita, certo? Para outros fins, sei lá, por exemplo, para que se vote a favor do governo mensalão. O Ministério Público encontrou o cheiro de problema, investigou, encontrou provas, leva
todo o estudo para o judiciário e fala, agora é com vocês, julguem. Entendi. Porque esse é o papel de vocês. Então o Ministério Público é necessariamente um órgão que precisa ter como elemento fundamental a autonomia. Tanto que quem escolhe o procurador-geral é o presidente da República, mas tradicionalmente se escolhe a partir de uma lista tríplice apresentada pelo próprio Ministério Público, pelas pessoas do Ministério Público. E os procuradores indicam uma lista e o presidente escolhe, tradicionalmente respeitando alguém dessa lista tríplice, e a maneira mais democrática é escolher o primeiro nome. Que é uma maneira típica de manter, é uma maneira típica de manter a autonomia, por exemplo, de órgãos que têm que ser autônomos, como as universidades públicas, né? A gente sabe que os reitores de universidade pública são escolhidos segundo o mesmo critério. Exato. E tem se tornado algo mais constante de uns tempos para cá, intervenções mais arbitrárias, autoritárias do executivo nesse tipo de decisão. A gente ainda estava na faculdade quando aconteceram as primeiras vezes na USP, em que o governador do estado escolheu reitores que não eram indicados lá pelo conselho universitário e etc e tal. O que deu muito problema, tal. Eram pautas que somavam-se às pautas de greve. E aconteceu agora que o Procurador-Geral da República foi escolhido, de fora da lista, da lista tríplice do Ministério Público. O senhor Augusto Aras é um cara que não tem essa legitimidade institucional de ter sido indicado pelo próprio Ministério Público. É alguém que o Bolsonaro pôs completamente de fora. E isso está trazendo problemas. Teve lá aquele bafafá que rolou, de que ele acabou com uma reunião no meio, tal, não deixou o procurador terminar o seu discurso, porque estava dizendo que ele estava saindo da pauta e etc e tal. Ou seja, a gente teve ali uma injeção de bolsonarismo dentro do Ministério Público. E é esse o ponto que eu quero falar hoje. Porque essa minuta... esse acordo sobre os acordos de leniência está gerando um debate, desde que isso saiu essa semana, a respeito de qual vai ser o impacto disso no fim das contas. Vai ser uma desidratação do Ministério Público ou um reforço dessa lógica de um Ministério Público freestyle que não respeita nada nem ninguém? Porque a questão da autonomia do Ministério Público é a grande questão que está girando em torno da ideia da Lava Jato. Uhum. Qual foi o governo, lá vem, qual foi o governo que, historicamente, é só você olhar, teve o maior compromisso com o respeito à autonomia do Ministério Público? Governos petistas. Se você pegar o Fernando Henrique Cardoso, você vai lembrar também da gente bem pequeno, em que se ouvia muitos comediantes, os críticos políticos mais debochados, falar que determinada investigação acabou em pizza. Não se ouviu falar muito disso depois. Isso era uma coisa da época do Fernando Henrique. Não que não acabasse em pizza, investigações, na própria investigação do Lula acabou em pizza, com relação ao mensalão, aquela história de que ele não sabia de nada, etc e tal. Não vamos passar pano para isso também. Mas o ponto é, na época, o Ministério Público o Procurador-Geral da República era conhecido como o Engavetador-Geral da República. Era o cara que pegava as coisas que deveriam ser investigadas e levadas para os órgãos judiciários e, enfim, não levava adiante. Então, a intervenção direta do Executivo sobre o Ministério Público foi algo que foi muito alvo de crítica lá nos governos antes do PT. No caso do governo petista, a autonomia foi tamanha que aconteceu tudo o que aconteceu. E a gente pode até admitir daqui, a gente não precisa entrar nesse mérito, a gente pode partir do pressuposto que eu não vejo, mas aqui a gente pode até fingir que admite
que todas as acusações que foram feitas eram verdadeiras e absolutamente razoáveis. Vamos supor isso. O Ministério Público teve plena autonomia para levar adiante todas as questões que giraram em torno do mensalão, do petrolão, dos escândalos com a Odebrecht e com várias outras empresas, né, ligadas à Petrobras, etc. Tanto que o Ministério Público acabou virando uma espécie de monstrinho descontrolado, né? Em que os órgãos do Ministério Público se vincularam, isso comprovadamente pelas investigações lá, né, do The Intercept, numa ação concatenada com o juiz Sérgio Moro, em que procuradores do Ministério Público estavam mantendo diálogo direto com o juiz do processo para tomar decisões estratégicas sobre como chegar à condenação. Ou seja, um verdadeiro teatro para que o julgamento chegue no resultado esperado. E todas as ações, já falou disso várias vezes em outras lives, todas as ações que pudessem gerar qualquer tipo de questionamento da Lava Jato foram defendidas pelo Sérgio Moro e os apoiadores, pelo argumento de que a Lava Jato é uma operação sui generis, ela tem o seu próprio jeito, ela tem a sua própria essência. E o objetivo dela é tão sacrossanto, é tão superior, que vale a pena desrespeitar o devido processo legal e o Código de Processo para atingir-se o objetivo, que é desestabilizar de vez a corrupção no Brasil. A ponto que a Lava Jato se sentiu poderosa à altura de começar a se organizar, se mobilizar para criar uma fundação própria, movendo inclusive a grana que estava sendo adquirida das investigações. Isso foi vetado. Mas olha até onde eles estavam indo, né? E o que a gente está vendo agora? Um processo contrário. Um processo de desidratação da Lava Jato, um processo de desidratação do Ministério Público, trazida pelo bolsonarismo e outros órgãos, com o objetivo de falar, olha, é basicamente um tapa na cara, dizer, olha, o papel de vocês era tirar o PT. Tirou, agora pode parar. Então a gente está vendo muita gente no Ministério Público se sentindo traída por ter apoiado esse bolsonarismo, que agora vem retirando a autonomia do Ministério Público. E aí essa questão de agora, ela gira bastante em torno disso, né? A respeito do o que significa essa ideia de colocar de escanteio, colocar de canto o Ministério Público nos acordos de leniência. Significa uma desidratação do Ministério Público, uma vez que agora o Ministério Público vai receber esses acordos prontos e não vai poder decidir sobre os termos do acordo. Quem vai decidir é o governo. Porque aí eu quero aproveitar para fazer essa ficha também de outros dois órgãos. A gente falou um pouco do Ministério Público. Então, o Ministério Público não é executivo, nem legislativo, nem judiciário. Ele atua sobre todos, e não só sobre os poderes. Atua sobre as empresas, sobre os partidos. A função dele a soberania dele se dá sobre tudo que tenha qualquer vínculo com a ideia da garantia da ordem jurídica, tá? Mas também não tem nenhum poder deliberativo, decisório, ele apenas é investigativo e depois se vincula ao poder em questão, seja o executivo, seja o judiciário, né? O legislativo não tem muito sentido nisso, para que atue de acordo com as suas atribuições a partir da provocação que o Ministério Público pode fazer. Por sua vez, a Controladoria Geral da União, que hoje é conduzida pelo ministro da CGU, que é o Wagner de Campos Rosário, se fala muito pouco porque é um órgão muito específico do Poder Legislativo, que cuida do patrimônio. A CGU, a Controladoria Geral da União, é um órgão do Executivo, ou seja, é um ministério do Executivo, é diretamente ligado ao Bolsonaro, certo? É do governo mesmo, o governo pode e tem que ter mesmo todo o controle sobre a CGU, porque é um órgão interno do governo federal que realiza atividades ligadas à defesa de patrimônio público e a incremento de transparência de gestão. Certo? É basicamente o órgão que ajuda o executivo a ter as suas contas aprovadas, é uma parte mais logística do executivo.
E a AGU, por sua vez, que é conduzida pelo advogado-geral da União, é a Advocacia Geral da União. Aí é o que o nome diz mesmo, ele é o advogado do governo. É o advogado não do presidente enquanto pessoa, mas do presidente enquanto órgão, a presidência. Certo? Ele dá consultoria jurídica e defende o governo tanto nas ações judiciais quanto nas extrajudiciais. Quem é o advogado-geral da União agora, né, recentemente, é o professor José Levi, que foi meu professor de constitucional lá na faculdade. Então são esses órgãos aí, né? O MP Federal, no caso, o MPF, a CGU e a AGU, órgãos diferentes que é importante a gente conhecer minimamente o funcionamento. Quer dizer que CGU e AGU estão diretamente ligados ao Executivo, enquanto o Ministério Público é autônomo. Certo? E o que nós estamos tendo, então? A exclusão do órgão que é autônomo e a substituição, né, o gerenciamento dos acordos de leniência diretamente vinculados ao Executivo. Imagina isso na época do PT. Significa que, por exemplo, JBS, Odebrecht iriam negociar diretamente com a Dilma Rousseff, basicamente, os acordos de confissão de crimes que vinculam o Executivo. Então, quando o Executivo é réu nesses processos, como é que fica? É a ideia de que o próprio Poder Executivo poderá inocentar os seus, vamos dizer assim, cúmplices, não inocentar, né, mas fazer acordos favoráveis de leniência, né, de colaboração com a justiça e possível arquivamento do processo, etc., com a exclusão do principal órgão de investigação. Isso pode ser um tiro no peito do Ministério Público. Mas, aí para acabar, né, o meu tempo já foi, mas por outro lado, tem gente que está vendo isso com outros olhos, com a seguinte ideia: por outro lado, o que nós estamos tendo aqui pode ser também a ideia de que, já que o Ministério Público está excluído desses acordos, o Ministério Público não tem nenhum compromisso com eles. Quer dizer, então, que uma determinada empresa que faça um acordo de leniência com o governo, por exemplo, confessando determinado crime e pedindo, em troca da devolução do dinheiro, qualquer coisa que seja, o arquivamento do processo. Por exemplo, antes que se descubra mais coisa, entende? Uhum. O governo concorda em parar de investigar e assina o acordo de leniência. O Ministério Público pode usar como argumento a ideia de estar de fora do acordo de leniência para continuar investigando e chafurdando, o que vai gerar uma insegurança jurídica ainda maior. Uhum. A ideia do acordo de leniência, que vincule todos os poderes de uma vez, é garantir maior segurança jurídica. Certo? A empresa já faz logo um acordo de leniência com a AGU, com a CGU, com o Executivo, com o Ministério Público, tudo de uma vez. E mata o assunto, garantindo maior segurança jurídica. Essa é a intenção. Só que então não dá para entender a exclusão do Ministério Público. Porque com a desculpa de garantir maior segurança jurídica, você está, na verdade, semeando insegurança jurídica, porque é claro que o Ministério Público vai chiar, inclusive com razão, no futuro, em decisões de acordos de leniência no qual ele não tem a participação direta. Então aí ficou o mistério. No fim das contas, só o direito na prática vai mostrar se esses termos do acordo de leniência, como vai ser feito daí para frente, vai enfraquecer o MP ou fortalecer. Eu acho bem mais provável que enfraqueça. E é aí que está. Normalização do bolsonarismo. Cada vez mais autoritarismo, porque a cada dia nós vemos o Ministério Público perdendo autonomia e muitos na esquerda aplaudindo apenas o lado positivo disso, que é a desidratação da Lava Jato. Porque isso pode acabar com todas as condenações do Lula. Tudo bem. Inclusive, em vários casos, isso realmente pode acabar trazendo justiça. Depende muito do que você está falando. Eu não estou falando especificamente do Lula aqui, não.
Mas pode-se rever realmente decisões em que o Ministério Público abusou demais do poder. Só que isso pode estar sendo uma armadilha muito grande. Pode estar sendo um caminho para o autoritarismo com o fim da autonomia do Ministério Público que foi conquistada ao longo das últimas décadas. Enfim, são as questões aí que eu tinha para trazer hoje e fica uma grande interrogação, porque isso é muito recente e a gente tem que acompanhar os próximos capítulos para ver como é que vai ser isso. Beleza? Da minha parte é isso. Leandrão, comenta aí e toca o bonde. Olha como isso dialoga com uma das pautas da semana passada, né, em que a gente falou sobre a exclusão das contas do Twitter e do Facebook e do Twitter. Como, Sim. Na verdade, a gente... isso, inclusive, deu uma repercussão aí. Eu conversei com a Isabela essa semana sobre isso, né, Isa? A Isabela está aí ouvindo a gente. Deu uma repercussão grande, porque você fala assim, é justo, né, você... é justo não, melhor. É seguro você censurar toda a conta de um cara igual esses blogueiros todos e tal. Por mais que eles semeiem o ódio e tudo mais, você já está criando um pressuposto de que ele vai cometer esse crime no futuro. E isso é extremamente arriscado, né? Por um lado, a gente comemora. Você fala assim, pô, esse cara realmente não tinha nem que se pronunciar e tal. Só que isso pode sim ser um tiro no pé, né, num futuro aí, em que em algum momento as coisas vão... Alguém vai decidir que o que a gente está falando aqui na live não é bem-vindo e deve ser censurado, né? Então é um risco muito grande. Só comentar algumas coisas do que você disse, Marcos. A gente começou falando do número de mortos, né? Que chegou a 100 mil, uma declaração do Bolsonaro, a gente falou que repercutiu muito pouco, né, menos do que deveria, dada a gravidade do problema, né, e a Rede Globo, na minha opinião, até repercutiu bastante, a CBN repercutiu bastante, e a reação do Bolsonaro foi ótima, né, estou sendo irônico, foi dizer que a Globo comemorou 100 mil mortos, né? Como se esse fosse um dado que não tivesse que ser mencionado, porque mencionar esse dado significa comemorar, na opinião dele. E hoje eu vim da CBN, no carro, eu vi um médico falando exatamente o seguinte, que a gente poderia hoje, 5 meses depois do começo da pandemia, quase 5 meses depois do começo da pandemia no Brasil, a gente poderia estar falando hoje de 25 mil mortos. E a gente poderia estar falando de 25 mil mortos e achando isso um absurdo, né? E a grande pergunta, e ele falou que seria muito factível que a gente estivesse falando de 25 mil mortos. Sim, né? Menos que isso, ele fala que é um dado talvez infactível. E a grande pergunta que a gente tem que fazer é: por que o Brasil é o segundo país com maior número de mortos? Quando a gente faz essa pergunta e a gente pensa no que aconteceu no Brasil nos últimos 5 meses, a culpa por essas 100 mil mortes cai no colo do Bolsonaro. Não tem outro elemento, né? Ele até faz era um médico, e eu achei a fala dele muito livre na CBN. Ele até faz uma análise por estado, né? Ele fala, por exemplo, os estados que mais sofreram no começo da pandemia foram São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, né? No começo da pandemia são estados que tiveram uma atuação muito forte, né? Tiveram uma atuação muito pronta, especialmente o Ceará e São Paulo. Ele fala, o Rio de Janeiro teve alguns embates ali entre a prefeitura e o governo do estado. Agora, o que não é admissível é a gente pensar o que aconteceu, por exemplo, com o sul do Brasil e com Minas Gerais. Ele deu esses 2 exemplos. O sul do Brasil e Minas Gerais, em especial Santa Catarina e Minas Gerais, são estados que estavam totalmente preservados no começo da pandemia. E você lembra, na época... Não me lembro que feriado que foi, que até gerou um mal-estar, que a prefeitura de Florianópolis proibiu que paulistas fossem a Florianópolis.
em um determinado feriado, né? Então ele falou, no começo houve sim, né, uma grande mobilização e tudo mais. Só que no mesmo estado em que está Florianópolis, né, em Santa Catarina, a gente tem aquela imagem emblemática de um shopping abrindo em Blumenau, do shopping abrindo um saxofonista e o cacete todo. São claramente os músicos do Titanic, né? Tocando ali enquanto o navio está afundando, né? Então ele fala, é lamentável a atuação, em especial dos estados do sul do Brasil, de Minas Gerais, né? Enfim, eu achei muito, muito lúcida a análise dele. E uma outra coisa, você falou do acabar em pizza, né? Eu tenho, na apostila de gramática, tem uma charge de um exercício, que obviamente é antigo, que faz uma brincadeira com essa expressão do acabou em pizza, né? O que você falou me fez lembrar exatamente isso. Os alunos, hoje, não entendem mais essa charge, porque eles não entendem a metáfora do que é acabar em pizza, né? É uma expressão extremamente datada. Foi exatamente isso que você falou. Os governos petistas permitiram que as investigações fossem feitas, e daí talvez a impressão que a gente tenha de que foram governos mais corruptos, né? Porque, de fato, a investigação foi levada a cabo. E, por fim, ainda falando sobre o que você disse, já entro na minha pauta, eu anotei aqui, eu li um texto de ela é uma socióloga chamada Thailise Leite. Ela fala muito sobre feminismo, sobre política e tal, e ela... A Isabela conhece a expressão, né, Isa? Do acabar em pizza. Pois é, os alunos não conhecem. Eu ia falar isso, resolvi que eu não ia falar nada porque deu depressão. Os alunos não conhecem mais. É o fim. Acabou pra gente. Ela faz uma análise muito interessante. A gente começou a aceitar estados de exceção a partir de 11 de setembro. Né? Então ela faz um retrospecto muito interessante, e aí a gente depois traz isso para o Brasil, de como os atentados de 11 de setembro e a reação do governo Bush aos atentados de 11 de setembro criaram uma sensação de que é possível a gente criar mecanismos de exceção, a gente criar mecanismos que muitas vezes contradizem o regramento jurídico para combater inimigos específicos, sejam eles o Islã, no caso dos Estados Unidos, e eu acho que você também deve lembrar, como muitos direitos individuais foram feridos nos Estados Unidos logo depois dos atentados de 11 de setembro, né? Isso seria inadmissível se a gente falasse da década de 90, né? E os atentados de 11 de setembro e a reação que o governo Bush teve foi o start que a gente deu para um processo de desdemocratização que a gente vem passando até hoje, né? Seja, por exemplo, do ponto de vista bélico, como foi no caso dos Estados Unidos, contra inimigos externos ou mesmo internos, ou seja, como no nosso caso, quando a gente elegeu um inimigo nacional que era a corrupção. Então, esse inimigo nacional, ele permitiu que a gente desobedecesse o regramento jurídico para combatê-lo, né? E é muito interessante, porque uma coisa, eu estava lendo, aliás, eu vou fazer referência a 2 livros hoje aqui, eu estava lendo um texto, e eu acho muito legal quando a gente data as coisas. Porque, por exemplo, quando você pega uma pessoa um aluno nosso de 17 anos, ele acredita que sempre foi assim, né? E quando você mostra, não, isso teve um início, né? Tem uma data, tem um nome. Então, o nome daquele indivíduo que permitiu esse processo de desdemocratização foi George Bush, no caso dos Estados Unidos. No Ocidente, né? No Ocidente, né? E que, por sua vez, teve a repercussão toda, e no caso do Brasil, chegou nesse ponto que a gente está, né? Então, as coisas têm datas de início, né? Isso é muito interessante. As coisas nunca... Tudo que a gente está vivendo, na verdade, elas
elas são, na verdade, expressão de alguma coisa que aconteceu no passado, né? Daí a importância de conhecer a história. E daí a importância de se viajar, por exemplo, né? Muitas vezes a gente acha que determinado costume nosso é universal, né? E quando você viaja, essa é uma das grandes descobertas que eu fiz nas viagens que eu fiz nos últimos anos. Que quando você viaja, você descobre que aquilo que a gente acha tão natural e acha que é uma característica humana, na verdade é cultural, né? E, aliás, esse é um ponto que eu queria chegar, para já engatar aqui a minha pauta, que é o seguinte. Eu queria falar sobre um ponto, gente, que é a questão da masculinidade tóxica, né? É um conceito que ficou bastante conhecido, bastante difundido nas redes sociais e tal. Existe um documentário que eu costumo apresentar nas salas de aula. Infelizmente eu não consigo apresentar todo porque ele é um pouco extenso, mas tem no YouTube que se chama The Mask You Live In. Já até citei esse documentário aqui, né? Que é A Máscara em que Você Vive. É um documentário norte-americano, só que ele toca em questões muito interessantes que são justamente isso que eu estava falando agora, né? Existem determinados comportamentos, e isso é uma coisa que eu aprendi muito nas aulas de antropologia, existem determinados comportamentos que a gente tem na Netflix. O que eu falei? Eu não falei Netflix? Eu falei YouTube, né? Você não falou onde tem, eu acho. Se não falei, é na Netflix. Se eu falei... Mas tem na Netflix. É na Netflix mesmo. E então existem vários comportamentos que a gente encara como naturais. E isso é ideológico, né? A gente naturalizar comportamentos. Vou dar um exemplo muito simples. A ideia de que a família. A gente sempre parte do princípio de que família é um negócio que sempre existiu, pelo menos nos moldes que a gente conhece, de pai, mãe, filho vivendo no mesmo espaço, com determinados espaços de privacidade, como quarto, banheiro e tal. E, gente, isso é datado, né? Isso é um modelo de família burguês, isso tem 200 anos. Né? Então, a mesma coisa vale quando a gente fala de papéis de gênero. São papéis culturais, mas existe um discurso muito forte que tenta naturalizar esse discurso, né? Nesse documentário, eu vou dar só mais um exemplo desse exemplo da família, mas tem um outro exemplo que eu gosto muito. Tem uma antropóloga norte-americana chamada Margaret Mead, que é uma antropóloga da década de 50, década de 60, e ela investigou muito a infância e a adolescência, né? E ela, nos Estados Unidos, ela percebeu que a adolescência era um momento de questionamentos, um momento enfim, de inadequação e assim por diante, né? E o discurso da época era que isso é um aspecto natural, isso é um aspecto biológico, né? E ela, como antropóloga, não aceitou essa resposta e foi atrás disso. Então, qual que era a estratégia dela? Era investigar numa sociedade muito distante, numa sociedade diferente da nossa. Ela foi, no caso dela, ela foi para Samoa, que é uma ilha na Oceania, né? Investigar aquela sociedade, se naquela sociedade havia a mesma ideia de adolescência, né? E ela chega à conclusão que não. Que, na verdade, e aí é muito legal quando você estuda antropologia ou quando você viaja, porque a viagem, na minha opinião, é uma experiência antropológica, você descobre muito mais sobre você do que sobre aquele lugar ou aquela cultura que você está visitando, não é? Então, tudo bem, você descobre que em Samoa eles têm uma visão completamente diferente sobre a adolescência e tal, mas a conclusão que ela chegou não era sobre a sociedade samoana, mas era sobre a sociedade norte-americana. E aí ela chega à conclusão que os adolescentes
são daquele jeito porque a gente tem uma determinada visão sobre vida adulta que é completamente diferente. Enfim, o livro dela vai muito nesse sentido. Eu esqueci o nome do livro aqui porque o exemplo me ocorreu agora. Mas pensando sobre isso, quando a gente fala sobre papéis de gênero, e aqui eu cito a famosa frase da Simone de Beauvoir, né, que não se nasce mulher, torna-se, uma frase completamente mal compreendida, né, porque quando ela fala que não se nasce mulher, torna-se, ela não está falando de transexualidade, não está, poderia estar falando disso, mas ela não está falando disso. Uhum. Para quem se interessar por transexualidade, tem uma socióloga brasileira chamada Berenice Bento, que estuda especificamente a transexualidade, uma outra coisa. O que a Simone de Beauvoir está falando quando ela fala que não se nasce mulher, mas torna-se, ela está dizendo que os papéis que a gente atribui à mulher, seja ele o papel do cuidado, o papel da emoção, o papel da fragilidade e assim por diante, não são papéis biológicos, são papéis aprendidos, são papéis que a educação transmite. Então, a mulher, para ela ser considerada feminina, ela tem que exercer ou performar, essa é a palavra, ela tem que performar determinados papéis, né? Em relação, e é muito interessante, porque quando a gente fala, se fala muito sobre o papel da mulher, e não se fala, por exemplo, sobre o papel do homem, porque o homem também tem um determinado papel a ser cumprido no meio social, para que ele seja reconhecido como homem, né? E aí eu cito aqui, e esse é um texto que está aberto, esse é um texto que a gente pode colocar no canal, que é um texto de uma psicanalista da Fiocruz, no Rio de Janeiro, chamada Maria Cecília de Souza Minaio. E ela fala sobre o papel da masculinidade, especificamente no Brasil. Porque esse documentário que eu citei no começo, o The Mask You Living, fala sobre os Estados Unidos. E é muito interessante, ele mostra como a masculinidade nos Estados Unidos está associada a 3 aspectos: aos esportes, ao dinheiro e ao sexo. Então, o menino é aquele que tem sucesso nos esportes, aquele que tem como que eu posso dizer? O Ale mandou um abraço para o meu pai. Um sucesso nos esportes. Isso é muito claro quando a gente olha filmes que retratam escolas nos Estados Unidos, né? Ele tem sucesso financeiro e sucesso no sexo, né? Na pegação e tudo mais. E a Maria Cecília Minaio, que é essa psicanalista, ela tem um texto que se chama Laços Perigosos entre Machismo e Violência. Ela fala sobre isso no Brasil. Ela começa o texto, é um artigo curtinho, mas é extremamente elucidativo sobre isso. Ela fala, né, que o papel masculino é dado como o lugar da ação, da decisão, da chefia das relações familiares e da paternidade como sinônimo de provimento material. Então, a performance masculina tem que passar por esses papéis. É o lugar da ação, da decisão, da chefia, né? E o papel masculino também é permeado por um outro aspecto, que é o aspecto do domínio do outro, o domínio do corpo alheio. E aí ela mostra como isso se realiza, como essa questão do domínio do corpo alheio se realiza em 3 momentos. O momento do estupro, o momento das relações conjugais e na criminalidade. Então, olha que curioso. Gente, esse texto é muito, muito esclarecedor. Então, ela fala, bom, o estupro é um momento em que a gente nem precisa comentar, porque é aquele momento em que você tem a anulação total do outro, né? Até porque passa na cabeça masculina, principalmente na cabeça dos homens brasileiros, que o não da mulher é uma espécie, ele faz parte do ritual de sedução. Ele nunca é um não definitivo, né? Eu acho que eu e você, Marcos, como homens, a gente aprendeu isso, né? Isso para mim soa extremamente familiar, né? Aquela ideia de que o não da mulher é um não provisório. É só você insistir ou, se for o caso, você mostrar que você é macho mesmo, né? Nas relações conjugais, ela cita um ponto que é muito interessante, né? Então ela fala que ela entrevistou
homens que foram presos por agressão à companheira. E eu vou ler esse trecho é extremamente interessante. Ela diz que os homens arrogam para si uma função disciplinar. Então, olha bem, ela diz assim... Peraí que eu perdi aqui. Ela diz assim, ó. Geralmente, quando narram seus comportamentos violentos, os maridos costumam dizer que primeiro buscam avisar, conversar, e depois, se não são obedecidos, batem. Eles reconhecem que bater estava errado, né? Só que eles justificam isso mostrando que eles tentaram avisar, conversar e não foram obedecidos, porque faz parte da performance masculina também disciplinar o comportamento feminino. E a gente tenta, de alguma maneira, mostrar como isso é natural, né? Estou falando aqui, com todas as letras, de igrejas neopentecostais, de governo bolsonarista e por aí vai. E um terceiro ponto, além do estupro e das relações conjugais, é no mundo da criminalidade, né? Então não é por um acaso que a maior parte das pessoas que estão presas por crimes violentos é de homens, né? Porque isso faz parte do que se aprende a ser homem. Ser homem significa, e aqui ela enumera, o uso de drogas, a participação em assaltos, os pegas de carros, o excesso de velocidade no trânsito, as mortes encomendadas. Porque ser macho significa ser aquele que é o maioral, o que mata, esquarteja e esfola, humilha e tripudia sem dó nem piedade, né? Isso faz parte do papel masculino. Em todos eles perpassa a ideia de dominação do outro, né? De dominação do corpo alheio. E por fim, deixa eu só ver aqui, eu tenho 5 minutinhos. Por fim, ela comenta um último ponto, né? Se nos Estados Unidos a masculinidade é identificada pelo esporte, pelo dinheiro e pelo sexo, no Brasil a gente consegue... já vou falar sobre isso. No Brasil, a gente consegue encontrar 2 instrumentos, e aqui eu queria que a gente pensasse no tipo de governo que a gente vive. A gente consegue pensar em 2 instrumentos que servem como símbolo da masculinidade: o carro e a arma de fogo. Então são 2 instrumentos. Eu acho que isso é tão familiar. Eu como brasileiro, eu consigo ver isso de uma maneira tão familiar. O carro como símbolo de masculinidade, principalmente entre jovens de classe média, e a arma de fogo como símbolo de masculinidade entre a classe média e entre classes desfavorecidas, né? E aí eu queria que a gente pensasse, por exemplo, no que o governo Bolsonaro, em favor de que governo Bolsonaro legisla. Ele legisla sobre leis de trânsito e sobre armamento. É um governo baseado num conceito de masculinidade. E a masculinidade é uma das características de governos fascistas. A gente está falando da masculinidade da nação, né? Então, a ideia de que... E aqui eu estou citando um outro texto que talvez eu fale numa outra live, de um historiador chamado Jason Stanley, que se chama Como Funciona o Fascismo. Então ele fala várias características, né? Ele fala sobre o anti-intelectualismo, ele dá várias características. Uma delas é a primazia da masculinidade. Então, no Brasil, como símbolo da masculinidade é dada pelo carro e pela arma de fogo, e a gente pensa no que o governo Bolsonaro está legislando, quais são as bandeiras desse governo, né? A gente comprova mais esse aspecto. Para terminar, ela faz uma comparação entre o machismo tradicional e o machismo pós-moderno, né? Ela fala que o machismo tradicional, ele geralmente se direcionava a um indivíduo específico. Já o machismo pós-moderno, hoje, o machismo pós-moderno, ele se exterioriza em exibicionismo, vanglória e na crueldade per si. Então é muito interessante, né? O macho, hétero, top... Bom, termino. O hétero top... Retoma para eu terminar? Pode ser? Vamos voltar aí.
A gente conclui e despede. A gente já volta, gente. Pronto. Desculpa a demora para voltar, é que eu estava procurando a imagem para ficar de capa no Instagram. Aí eu não tinha nenhuma imagem recente, tive que subir tudo, entendeu? Imagem onde? Porque quando termina o arquivo, quando termina a gravação, você tem que colocar, você tem a opção de colocar uma imagem para ficar, né, na capa do link para o IGTV. E se eu tiro daquela página naquele momento, eu não consigo mais, mais colocar. Não tem problema. Mas eu vou. Mas, enfim, você sabe que só para quem está ouvindo, o nosso acordo é que a live dure 1 hora. Né? E eu até prefiro, porque depois dá um trabalhinho para editar, né? Quando ela dura 1 hora é um vídeo só. Mas só para terminar o raciocínio aqui, porque eu acho que é uma discussão muito, muito foda, né? E recomendo muito que se assista esse documentário. Então eu estava dizendo, já para terminar, que diferentemente, né, ela aponta uma característica do machismo atual, que é um machismo, um modelo de masculinidade que, na verdade, não se dirige a alguém específico, mas é caracterizado pelo exibicionismo, pela vanglória, mas é basicamente o exibicionismo, né? E, de novo, isso fica tão claro para mim quando a gente pensa na realidade brasileira, no que a gente chama, como brincadeira, de hétero top, né, e tal. E, por fim, um último ponto, que é o seguinte: a masculinidade, tal qual ela é construída no Brasil, né, como a dominação do corpo do outro, ela é sempre um papel reativo, né? Desde a infância, os meninos são ensinados a agirem de uma maneira que não seja uma maneira que se aproxime do papel feminino, né? O papel feminino, muitas vezes, ele é mais sincero, vamos dizer assim, ele é mais dado, ele é mais autônomo, acho que a palavra é essa, né? Já o papel masculino, principalmente aí na infância, ele é sempre uma espécie de reação a tudo que não deve ser feminino, né? Então, se uma determinada rede social ou se um determinado comportamento é muito característico das meninas, os meninos já identificam isso como uma coisa que eles não podem realizar. Isso eu estou falando de crianças de 7, 8, 9 anos, né? Quando se chega na adolescência, começa-se a ter uma espécie de conflito em relação a isso, né? E aí o problema passa a ser outro, né? Enfim, o documentário mostra alguma coisa nesse sentido também. Mas é isso. Resumidamente, é um texto que eu acho que vale muito a pena. Eu tinha comentado... Como chama o texto? O texto se chama Laços Perigosos entre Machismo e Violência. Maria Cecília de Souza Minaio. Na verdade, eu acho que o que eu tenho aqui é um recorte dele, que é um recorte que eu uso em sala de aula, e que ela fala exatamente desses 3 momentos, né? Da masculinidade, como ela se realiza no momento do estupro, nas agressões conjugais, e na criminalidade, né? Quando a gente olha a população carcerária feminina no Brasil é composta, isso é um dado que estava no Le Monde, que não está aqui, 75% das mulheres que estão presas no Brasil estão presas por tráfico de drogas, que não é um crime propriamente violento. Concorda? Não é um crime em relação a homens. A maioria está presa por crimes relacionados à violência contra o outro, né? O que a gente Você sabe, bicho, que eu lembro que eu vi uma reportagem faz muitos anos, eu nem lembro quando, que trabalhava essa ideia. Era uma reportagem que mostrava uma câmera
que ficava em um ponto em São Paulo que era conhecido por ter assalto de carro no farol. Isso era direto ali. E geralmente eram assaltos feitos por menores, né? Por menores de idade. Então eram garotos que vinham com facas, assim, eles não vinham armados com arma de fogo e tal, e eles batiam no vidro e tal, e enfim, ou então pegavam uma bolsa e iam correndo, alguma coisa assim. E aí mostra, eles destacam a figura de uma menina que tenta fazer os assaltos. E aí são várias tentativas dela. Às vezes ela consegue pegar uma coisa e sair correndo, e mostra como em diversas vezes a reação da vítima é sempre enfrentar. Uhum. Tem uma hora que ela poderia estar com uma arma, né? E tem uma hora que o cara abre a porta do carro e empurra ela, né? E ela vem de novo, ele empurra de novo, e aí ele arranca com o carro quando abre o farol. E não existe essa reação em nenhum momento quando é um menino, apesar de serem pequenos e tal, né? Eram crianças de 13, 14 anos. Mas a menina é inadmissível você ser assaltado. Eles preferiram correr o risco de morrer, né? Mesmo se ela que tivesse uma arma de fogo. Sim, mesmo que ela estivesse com a mesma arma, né, do menino. Então, exatamente. Mas isso é uma questão de aprendizagem, né? Você sabe que você falou desse caso do assalto. No documentário, me lembrei que no documentário ele fala, né, quando a gente tem esses ataques, principalmente em escolas nos Estados Unidos, que são infelizmente muito comuns, né? A gente fica tentando buscar motivações ligadas à etnia do indivíduo, né? Ele era negro e sofria bullying, ele era árabe, ou ligados à religião, né? Ele era muçulmano e tal. Mas em nenhum momento se tenta mostrar, porque na verdade aí a gente tá tocando num vespeiro muito, muito perigoso, né? Se tenta mostrar a relação que existe de gênero, né? Que 98% e isso é um dado do documentário, 98% dos atentados os atentados violentos dentro de escolas nos Estados Unidos foram promovidos por meninos, né? Será que isso não tem a ver com o tipo de papel que a gente vem ensinando para os meninos, né? E muitos deles, justamente porque muitas vezes não conseguem exercer esse papel, tem essa reação. Então, a gente faz recortes dos mais variados, né? Quando é um indivíduo negro, a gente fala que ele é negro. Quando ele é um indivíduo muçulmano, a gente fala que ele é muçulmano. Mas em nenhum momento a gente fala, era um menino e não uma menina, né? Porque esse é um recorte que o documentário fala isso faz todo sentido para mim, né? Será que isso não tem a ver com o tipo de comportamento que a gente quer ensinar, né? A ideia da dominação do outro e tudo mais? Então é isso, acho que é uma reflexão muito interessante, porque a gente fala muito do efeito que o machismo tem sobre as mulheres, que de fato são as principais vítimas, né? Mas a gente fala muito pouco sobre o efeito que o machismo, a cultura do machismo tem sobre os meninos, né? Que na verdade, não estou dizendo que sejam vítimas, né? Mas que na verdade são vítimas enquanto estão sendo educados dessa maneira, enquanto são crianças, né? E que são ensinados a serem agressores. Eu acho que a gente vai nesse sentido. Beleza? Legal. Só para complementar, uma coisa que eu pensei enquanto você falava, é que um ambiente em que isso acontece assim, em um nível muito mais lato pela ideia da virtualidade, da falta da identificação, etc., é o universo do videogame, né? Tanto que tem muita gente falando hoje em dia, essa é uma pauta que está, né? Na verdade, se fala disso há bastante tempo, mas mais do que nunca se fala a respeito disso hoje, do machismo nos jogos online,
né? Até por conta, né, do quanto está se tornando algo a cada dia mais natural, né? Cada vez mais pessoas... cada vez mais pessoas têm em casa as ferramentas para estar jogando o tempo todo com pessoas do mundo inteiro, e muitas vezes esses jogos representam isso que você falou, essa questão da violência, né, do papel do menino, né, do papel masculino, de uma forma tão legitimada, e que isso, somado a um ambiente em que você não está pondo exatamente a sua cara, num ambiente digital, né, virtual, em que tecnicamente as pessoas se comportam como se não houvesse regras, e etc., em que as pessoas acabam destilando essa construção machista de maneira muito mais irresponsável do que na sociedade de fato, na qual o indivíduo teria algum tipo de sanção, teria algum tipo de responsabilização, né? Então a gente vê muitos e muitos e muitos relatos das meninas que não conseguem, né, se inserir no ambiente dos jogos, seja porque a atuação dela é questionada pelo fato dela ser menina, né? Seja porque as pessoas tratam ela não enquanto jogadora, mas enquanto alguém sexualmente disponível, né? Enfim, as mais diversas formas de violência, em que toda essa questão que acontece, né, em meio à sociedade tem um nível assim extremamente maior quando vai para o ambiente virtual. E aí, né, toda essa questão que você falou no final sobre a figura do menino que reage negativamente, né, que 90% dos casos das pessoas que fazem atentados nas escolas, etc., são meninos, etc., muitas vezes giram em torno daquele termo, né, daquela figura que está se consolidando, né, que está se vendo aí, que é o garoto que, por uma série de circunstâncias, não se adequa dentro daquela lógica do cara que é bom nos esportes, do cara que é bom na questão sexual, o cara que tem o dinheiro, que é popular, e que por conta disso não consegue, por não se inserir nessa lógica, né, o que chamam de incel, né, o involuntário celibatário, né, o cara que é celibatário, mas não por opção, porque não se insere, e aí ele acaba reproduzindo a angústia, né, que tem dentro dele em forma de violência, no geral, contra as mulheres, porque, tecnicamente, ele não consegue exercer um determinado privilégio que, por ser homem, ele deveria ter, mas não consegue colher, né? Então, acaba se tornando uma situação extremamente comum, extremamente antiga, cada vez mais discutida, mas, por incrível que pareça, cada vez mais violenta, né? Apesar de muito se falar a respeito. Não é muito o ambiente que eu tenho contato, né? Não sou muito dos jogos. Estou aí pensando em comprar um PlayStation 4 nessa quarentena. Se bobear, vou acabar comprando mesmo, mas por ter contato, né, muito com os alunos, etc., né, a gente acaba vendo isso. E como foi dito, né, tá aí um tema absolutamente possível, né, para se falar em redações, né, para se falar nos vestibulares, né, como a Aninha comentou. Só concluindo, então, Marcos, você falou do contexto dos gamers, né? O documentário aborda esse contexto dos gamers, e ele aborda um outro contexto que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é o contexto da pornografia. Então, a pornografia, ela tem um efeito sobre os meninos, em especial sobre os meninos que justamente... Que aqui eu acho que tem um conflito de gerações, né? Os nossos pais viveram naquela época em que esses papéis estavam muito bem delimitados ainda, né? Já havia uma repercussão ou outra e tal, só que hoje, se um menino chega na escola querendo exercer esse papel que ele aprendeu em casa,
que é o papel de macho dominador, ele vai ter uma reação, né? A gente sabe que as meninas hoje estão muito mais armadas, felizmente, muito mais armadas para não aceitar esse tipo de dominação. E daí vem essa reação, que é a reação de ele não conseguir exercer um papel que ele aprendeu que é o papel de ser homem, né? E aí essa reação que muitas vezes é uma reação violenta, ou é uma reação depressiva, ou é uma reação suicida, e por aí vai, né? Ou homicida. Hã? Ou homicida. Homicida ou suicida, ou simplesmente depressiva, né? Sim. Simplesmente entre aspas, né? Como se isso fosse menos. Mas quando a gente pensa no papel da pornografia, e o documentário aborda esse ponto também, a pornografia ela tem uma característica, em grande medida, principalmente a pornografia que está livre na internet, que é associar o sexo à violência, né? O sexo na pornografia, em grande parte da pornografia, está associado à violência. Então, quando a gente pensa um menino que não tem o traquejo de conviver com meninas ou com outros meninos e tal, ele aprende que o sexo é aquilo, né? É tal qual é apresentado por meio da pornografia. Então, a pornografia passa a ser a grande iniciação sexual do menino, né? E muitas vezes, então, ela funciona como uma espécie de normatização do estupro. E para encerrar, eu estou lendo um livro, deixa eu mostrar aqui a capinha dele, está no Kindle, um livro que foi lançado esta semana, dessa jornalista, Patrícia Campos Melo, que se chama Máquina do Ódio, em que ela fala, para quem não sabe, a Patrícia Campos Melo é aquela jornalista que foi ofendida pelo Bolsonaro, dizendo que, na verdade, ela sofreu várias ofensas, e aí que eu queria chegar, ela sofreu várias ofensas, mas ela estava investigando na CPI das fake news, e ela foi acusada de querer trocar sexo por informações de um dos investigados e tal, né? E aí o Bolsonaro fez aquela piada lá na frente do Planalto, da Alvorada, dizendo que ela queria dar um furo, né? E aí ele faz um trocadilho infeliz, mostrando lá que ela queria dar o furo, né? Um furo de reportagem e tal. E ela enumera uma série de jornalistas mulheres que foram agredidas pelo governo Bolsonaro. Eu vou citar alguns nomes aqui e a gente pode voltar a esse assunto mais para frente. Então, Vera Magalhães, que é a âncora do Roda Viva, né? Thalita Fernandes, Marina Dias, Constança Rezende, Juliana Dalpiva e Miriam Leitão, né? Miriam Leitão, para quem não sabe, talvez seja o nome mais conhecido desses que eu disse aqui. Foi torturada durante a ditadura militar, foi estuprada por militares, foi posta dentro de uma cela junto com uma jiboia, né? O que fizeram com ela foi o seguinte: colocaram Miriam Leitão com 19 anos de idade, colocaram Miriam Leitão dentro de uma cela com uma jiboia e apagaram a luz, né? E para ela vivenciar o terror. E o comentário de Bolsonaro sobre isso foi: coitada da cobra. Então, assim, é interessante a gente perceber como existe sim um ataque à imprensa, sim, mas aquele jornalista, a gente não sabe porque a câmera não estava voltada, mas o jornalista que o Bolsonaro mandou calar a boca era uma mulher, era Thalita Fernandes. Então, o ataque em especial a jornalistas mulheres é um privilégio, vamos dizer assim. Bom, isso é o que eu tinha para falar. Quero falar mais sobre esse livro em prol das próximas lives. Aí ela fala sobre a CPI das fake news. E é isso, gente. Legal. Show de bola, Lê. Valeu por mais uma. Acho que essa foi uma das mais legais que a gente fez, viu? Foi bacana mesmo. Foi foda. Gente, então é isso aí.
E agradecemos a todos e todas, então. A gente está subindo os arquivos. Essa semana a gente conseguiu colocar todos. Tudo que a gente produziu, então, já está devidamente editado e presente lá no nosso canal do YouTube. Então, quem não seguiu a gente ainda lá, segue lá. E no próprio perfil do canal Humanize no Instagram. Beleza? Fazer uma observação, Marcos. Esse tema, hoje eu quis abordar a questão do machismo voltado aos meninos. Eu quero voltar a falar sobre o machismo voltado às mulheres. E para isso, eu queria convidar uma pessoa, uma mulher, para falar sobre isso. Mas isso a gente fala nas próximas lives aí. Pensei em 2 nomes ou 3 que eu quero convidar e, logicamente, a pessoa se sentir à vontade para falar sobre isso aqui com a gente. Show de bola. Beleza? Falou, gente. Boa semana para vocês. Um abraço para todo mundo. Boa semana para todos, gente. Até a próxima. Até.